faz seu cardio em jejum? Quem começou isso de forma intuitiva lá atrás, falando da década de 80, foram os fisiculturistas, que acordavam pela manhã, reduziam a intensidade da atividade cardiovascular para um modo mais moderado e faziam em jejum. E hoje tem médicos, profissionais e estudos defendendo o cardio em jejum num módulo moderado para maior captação de gordura nessa atividade cardiovascular e maior preservação da massa muscular. Então, ou seja, o laboratório sendo validado depois por especialistas da área da saúde e até artigos. Uma vez eu vi um cientista falando sobre drogas anabólicas. Ele falou assim, cara, o que surge de medicamento novo geralmente se testa em animal, depois fisiculturistas, e aí depois ricos, e aí depois população no geral. Faz sentido. Onde você achou isso, cara? Muito bom isso, Eu não cara. lembro o nome do cara, mas acho que foi num livro do Tim Ferriss, lá entrevistava muita gente, e tinha um cientista que falava isso, que essa é a ordem de adoção das inovações em termos de drogas anabólicas. Caramba. Total sentido. Total sentido. É porque os Total. bodybuilders também são meio doidos, né? Eles falam, acho que faz sentido isso daí, vou colocar em prática e ver o que rola. Na verdade, sabe o que é? O bodybuilder, ele é muito intuitivo. Sim, Porque concordo. cada mudança no corpo dele é muito pequena e não refina. Você pega um fisiculturista open, se ele ganhar de Open um é a ano... maior classe, né? se ele ganhar de um ano pro outro 1 quilo, é uma vitória absurda. 1 quilo De massa, né? de músculo. Porque o condicionamento dele sempre vai ser muito positivo. E aí, quando ele traz isso pro universo dele, por exemplo, testa no fisiculturista. A mudança no corpo dele, se houver, vai ser drástica na mudança de todo mundo. Porque para ele a mudança é muito pequena. Não houve mudança. Se não houve mudança, então isso não é nada inovador. O básico tá funcionando. Sim. É Fórmula 1, né? Sim. Muitas das mecânicas adotadas hoje nos carros originalmente foram testadas e utilizadas na Fórmula 1. Um fisiculturista open, ele é a Fórmula 1 da alta performance de uma sala de musculação. Fórmula 1. Então, máquina. Se essa máquina sobreviver ao fisiculturista, sobreviverá às pessoas normais. Se essa máquina for aprovada por um fisiculturista, será aprovada pelas pessoas normais, porque o fisiculturista, apesar de não ser um profissional da educação física, ou não necessariamente ele precisa ser, ele tem um profundo feeling sobre a ativação muscular, porque ele faz disso a vida dele. Com certeza. E você acha que a gente teve muita evolução? Tipo, se eu colocasse o Arnold Schwarzenegger para competir hoje, ele não conseguiria as colocações mais altas? Não conseguiria. Talvez se ele fizesse o que nós fazemos hoje. Mudando o treinamento daquela Mudando o companhia. treinamento, mas se você pega a evolução do Arnold daquela época e coloca contra os atletas de hoje, o Arnold ele seria mais parecido com uma categoria hoje que nós chamamos de Classic Physique, que é onde os atletas são limitados numa relação de peso e altura. Categoria de Siban. Que é a categoria de Siban. Entendeu? São Que é físicos aquela mais que tem estéticos. mais estético, não é tão grande. Os atletas cresceram muito daquela época pra hoje. Hoje o Arnold, numa categoria Open, ele teria pernas finas, faltaria Caraca, ombro. pernas finas, cara. Exato. Ele seria ridicularizado pelas pernas dele. Principalmente na sua cadeia posterior e glúteo. Exato. Que não tinha desenvolvimento para a época, não tinha o número de exercícios criados para poder desenvolver essa parte posterior do corpo. Naquela época eram muito primários, você tinha 1 ou 2 exercícios só, feitos de forma completamente livre. Então o Arnold ele fazia um sistema muito mais rudimentar do que hoje. Seria comparar mais ou menos um artesão com o período industrial que nós vemos hoje. Interessante a comparação. O Arnold, sem fama, competindo no Mr. Olímpia, digamos que por algum motivo ele ganhasse a vaga no Mr. Olímpia, na categoria Classic Physique, que seria a categoria dele. Perdão, na categoria Open, que seria a categoria dele. Ele era um atleta Open na época. Naquela época não existia Classic Physique. Open, o pessoal ia falar que ele esqueceu as pernas em casa. Sem fama. Mas esteticamente, eu particularmente acho bonito até hoje. Eu acho que eu acho que 100% das pessoas... estético. 100% das pessoas que não são do meio escolheriam o corpo do Arnold como o corpo ideal. Mas a gente tá falando sobre fisiculturismo, sobre arbitragem, né? Se ele caísse na arbitragem, Sim. ele não estaria. E eu já vi o começo do fisiculturismo na história do Eugene Sandow. Sim. Até hoje o troféu é o corpo dele, né? Aquela história eu achei muito bacana, cara. Eu falei, caramba. E a impressão que eu tenho, vocês podem me corrigir sobre isso, vocês devem ter muito mais noção, mas parece que os homens de antigamente eram mais fortes do que os de hoje, porque o Sandow era um cara que ele tinha um físico que não era gigantesco, ele fazia demonstração de força pública e ele morreu por conta de um aneurisma porque ele foi tirar o carro dele, que bateu num buraco, ele foi levantar o carro. E aí deu um problema no cérebro dele, né?
Falei, cara, esse cara devia ser muito mais forte do que a gente. Vocês acham que isso realmente acontecia? A gente tá mais fraco hoje em comparação com os homens do passado? Ou não? É só uma impressão? Na verdade, quando você fala em peso, relação de peso levantado, hoje nós somos muito mais fortes. Mas você tem que entender que houve uma evolução muito grande do esporte. Mas você diz o atleta ou a população no geral, quando você fala? O atleta. O atleta. O atleta, Tá. né? Você está falando de alta performance ali no caso. O Eugene Sandon viveu em meados de 1900. E ele não tinha ali recursos ergogênicos, treinava com pesos apenas livres, né? Era a época do halter, da barra. Então ele desenvolveu o seu físico sempre com pesos livres. Tanto é que ele está segurando um barbell aqui, na pose até do Mr. Olympia. Ele foi um artista circense. Ele conseguiu ali o recurso que ele precisava para poder continuar fazendo o que ele tanto gostava. Porque, na verdade, eles precisavam mostrar o que o fisiculturismo era capaz de fazer. Então, as demonstrações de força que ele fazia para a época era exatamente para poder mostrar quanto que ele era forte, quanto que ele era avantajado diante dos homens normais. Conforme o tempo foi passando, o esporte foi evoluindo. Então, hoje nós temos homens que são capazes de levantar 500 quilos do chão. Nessa época jamais seria possível.